Olá, seja muito bem-vindo! Hoje vamos mergulhar num tópico do inglês que costuma gerar bastante dúvida, o famoso apóstrofo S. Ele é usado para indicar posse e nós vamos entender exatamente como e quando usar essa ferramenta para soar de um jeito muito mais natural. Para a gente organizar bem o raciocínio, dividir nossa conversa em 5 etapas bem claras. Primeiro, a gente vai entender as diferentes funções do apóstrofo S. Depois, vamos analisar uma estrutura de posse mais antiga. Em seguida, aprender a regra moderna, que é o caso genitivo. Vamos aplicar tudo isso em exemplos práticos e, no final, fazer um resumão para consolidar o conhecimento. Muito bem, vamos começar pelo começo, certo? A primeira coisa é entender que o apóstrofo S pode ter algumas caras diferentes em inglês. É bem fácil confundir com uma contração ou até com um erro de plural, mas o nosso foco aqui vai ser o uso dele para indicar posse. Então, a pergunta que não quer calar é, afinal, o que esse apóstrofo seguido de S quer dizer? Porque, dependendo do contexto da frase, o significado muda completamente. Vamos analisar as possibilidades. Bom, a gente tem basicamente 3 cenários. O primeiro é a contração. Por exemplo, em he's late, esse apóstrofo S é só uma forma mais curta de dizer he is late. Depois, temos um erro bem comum. Algumas pessoas usam para indicar plural, mas isso está errado. O plural de boy é boys, sem apóstrofo. E, finalmente, o motivo pelo qual estamos aqui, a posse. Como em Maria's plan, que significa o plano da Maria. Agora, vamos dar uma olhada numa forma de indicar posse que, para nós que falamos português, até faz sentido, mas no inglês do dia a dia soa bem antigo, um pouco fora de moda. Pensa assim. Usar a frase "The car of Michael" não está gramaticalmente errado. O problema é que é uma forma antiquada de falar. É mais ou menos como se, em português, a gente perguntasse "Vós habitais no Rio de Janeiro?" Está correto, mas ninguém fala assim hoje em dia. Vamos observar estes exemplos. The car of Michael, the book of Mary, the son of my brother. Percebe? Todas seguem essa lógica de tradução literal do português. Dá para entender, mas para um falante nativo de inglês soa um pouco robótico. Ok, já vimos o jeito antigo. Agora, vamos à solução, a forma moderna, eficiente e correta de se expressar. É aqui que entra a regra do caso genitivo, que é só um nome formal para a maneira natural de indicar posse em inglês. A transformação é super lógica. Segue 4 passos bem simples. Primeiro, você olha para a frase e identifica o que é o objeto e quem é o dono. Segundo, você simplesmente remove as palavras the e of. Terceiro, e essa é a parte mais importante, você inverte a ordem. O dono vem primeiro. E, para finalizar, você adiciona o apóstrofo S no final do nome do dono. E aqui está o pulo do gato, a chave para tudo funcionar. Nessa estrutura antiga, é só lembrar, o que está entre the e of é a coisa possuída. E quem ou o que vem depois do of é o possuidor, é o dono. Identificar isso é o grande segredo. Certo, teoria entendida. Agora vamos para a melhor parte, a prática. Vamos ver como essa regra funciona em exemplos de diferentes níveis, começando do básico e indo até o avançado. Vamos pegar o primeiro exemplo, the car of Michael. Seguindo nossos passos, tiramos da e of. Invertemos car e Michael, então Michael vem para frente. E por último, adicionamos o apóstrofo S no dono, no Michael. O resultado? Michael's car. Simples e direto. Exatamente a mesma lógica aqui. The Book of Mary se transforma em Mary's Book. O livro pertence a Mary. Então, a Mary vem primeiro, seguida do apóstrofo S e do livro. O padrão começa a ficar bem claro, não é? Agora, olha que interessante. Aqui, o possuidor não é uma única palavra, mas sim uma expressão my brother. A regra muda? Não. The son of my brother vira my brother's son. O apóstrofo S vai no final de toda a expressão que indica o dono. Subindo um pouquinho o nível. E quando essa estrutura de posse está no meio de uma frase maior? Sem problema nenhum. This is the house of John se torna This is John's house. Repare que o começo da frase, o this is, ficou intacto. A transformação acontece só no bloco que indica a posse. Para fixar bem a ideia, vamos ver mais 2 exemplos. That is the wife of Tom se transforma em That is Tom's wife. E You are the sister of Kim vira You are Kim's sister. O mecanismo é exatamente o mesmo. Ok, agora vamos para um desafio um pouco maior. O que acontece quando a frase original, aquela estrutura antiga, tem 2 artigos de? Como a gente lida com isso? Veja a frase The color of the shirt is white.
A regra continua valendo. A gente tira o primeiro the e o of. O possuidor é the shirt e o objeto é color. Invertemos a ordem e o resultado é the shirt's color is white. Viu só? O segundo the continua lá porque ele faz parte do possuidor, ele especifica a camisa. O mesmo princípio se aplica aqui. The name of the dog se torna the dog's name. E the number of the flight vira the flight's number. Isso é ótimo para a gente entender que a regra de posse não vale só para pessoas. Vale para animais, objetos, conceitos, qualquer coisa. Ufa, vimos bastante coisa. Para fechar com chave de ouro e organizar todas essas ideias na nossa cabeça, vamos dar uma olhada numa tabela que resume tudo que a gente conversou até agora. Nessa tabela tudo fica muito claro. Na primeira coluna, a gente tem a estrutura arcaica. Na segunda, a forma moderna e correta com o caso genitivo. E na terceira, a nossa tradução em português. Fica fácil ver lado a lado a transformação de Michael's car até The dog's name is Rex. E como o padrão de inversão com o apóstrofo S torna a frase mais clara e natural. Então, no final das contas, o apóstrofo S tem uma função dupla. Primeiro, ele deixa a frase mais enxuta, mais econômica. E segundo, e mais importante, ele funciona como um sinalizador claro, um aviso de que a palavra que vem depois dele pertence à palavra que veio antes. Por isso, dominar o caso genitivo é muito mais do que só decorar uma regra de gramática. É um passo fundamental para alcançar a fluência, para fazer com que o seu inglês soe mais autêntico e eficaz na comunicação do dia a dia.